O Clube do Golfinho nasceu ali na sociedade israelita, né? Foi crescendo, era o Berek Krieger, que era uma das pessoas que orientava, e o volume de nadadores foi aumentando de tal maneira que a piscina já não comportava o volume de aulas, tudo, daí surgiu a ideia de fazer um clube. Aí agora a ideia já falha um pouquinho, mas era o Berek Krieger, o Elcio Borel, o Casico, tinha mais uns assim, se reuniram e compramos um terreno e começamos a construção. Cada um cuidava de uma parte. Eu fiz o muro, pelo menos. Né? Fiz o muro. E por que fizemos isso? Porque a Priscila nadava e eu sempre achei que o importante na vida da pessoa é saber nadar. Tem que saber nadar porque é um seguro para o resto da vida. E ela começou a nadar e o Chico nadando e iniciamos em competições e a competição sempre estimula um pouquinho. E daí foi aumentando cada vez mais e o clube foi ficando cada vez mais volumoso, né? E as competições também foram se espalhando e só trouxe para nós uma alegria e prazer, né? A gente colaborava no que era possível. E ele me ajudou muito, meu pai, porque quando eu fui para a natação por conta da minha asma, né? Que foi fortíssima desde os meus 2 anos de idade. E a minha mãe dizia, não ria, porque eu começava a rir, tinha problema com asma. Eu já começava alguma crise. E naquela época não tinha muito recurso, não tinha tanto remédio, era um tal de não pise no gelado, não tome gelado, não tome sorvete. E meu pai, tadinho, me dava casquinha com aquela Maria Mole em cima, porque eu não podia tomar sorvete. Até que um pediatra, o Plínio Pessoa, na época, assim, um pediatra que era bastante bom na época, falou que eu tinha que nadar. E primeiro foi um susto, sim, mas a menina vai sofrer de cara, mas foi a melhor coisa para mim, porque o meu organismo aprendeu a lidar com isso tudo, né? E o meu pai me levou lá por anos e anos, né, Coca? Foi tão bom. Levava, carregava no carrinho até a equipe inteira, às vezes, né? E a gente teve um período muito bacana, porque quando eu fui fazer vestibular, era só eu, assim, que fiquei mais ali atenta aos treinos, a maioria dos meninos, das meninas, eu queria se dedicar mais ao vestibular e eu treinei um período de treino de madrugada, só eu e meu pai. Íamos nós dois para o Clube do Golfinho, a gente descobria 2 raias, eu caía sozinha, nadava sozinha, e teve um dia que ele entrou comigo na piscina, lembra, pai? E ele ficou paradinho assim, num canto, coitado, gelado, ele não nadava na época, né? Enfim, e a gente fez isso por muito tempo, assim, sozinha. Então, sem o meu pai, não ia ter dado jeito, assim, a coisa não teria acontecido, certo, né? Foi uma época boa, porque conheci uma porção de gente, uma porção de meninas e de meninos. Né? E eu acho que é uma irmandade que se formou naquela época. Se a gente não foi forjado a ferro, foi a água, assim, porque por mais que eu não conheça muito aquela pessoa, mas eu sei que ele nadou e ele sabe que eu nadei, a amizade se estabelece muito rápido, assim, é uma coisa muito bacana. Eu acho que é uma lembrança muito positiva. A natação para mim foi muito positiva. Quando começou, foi só você ou o Chico também? O Chico depois ele entrou, né? Um pouco, porque o Chico tem 4 anos a menos que eu. Então ele era menor e depois já começou com meu primo, com o Alexandre, com a Adriana, com a minha prima. Aí depois a família toda foi, né, pro Golfinho, mas eu que comecei primeiro no Israelita ainda, né? Ai, menina, fiz um susto, né? Foi um susto. Quem ia mais longe. Era uma competição, era assim, todo mundo sabia que eu já fazia 75 por baixo d'água, porque por conta da asma a gente tem muito ar residual, né? O asmático você tem uma reserva de ar, até por conta da patologia mesmo, né? E eu já fazia 75 e fomos fazer uma brincadeira de fim de treino um sábado de manhã e aí eu achei que eu ia fazer mesmo 75, eu sempre fiz, só que daí na terceira piscina
Na metade eu comecei a sonhar com a Adriana Pereira, que era minha amiga lá do norte que nadava comigo, imagina. E no segundo momento eu tinha alguém na minha boca, assim, porque era já alguém fazendo boca a boca, assim, né? Foi um susto, mas... Você teve um mal súbito? Não, porque eu parei eu tava em hipóxia, né? Hipóxia. Eu não tava respirando, eu desmaiei na água. Como acontece com mergulhadores, assim, né? Mas... Foi um susto bonito. Susto, né? E nadador sempre tem um susto, que a gente sempre acha que a gente pode ir mais longe do que a gente vai, né? Então, sempre foram algumas situações. 55 embaixo da água. Mas deixa eu contar uma coisa bacaninha do meu pai. Quando eu fui pro Pan-Americano, o meu pai foi junto, mas minha mãe também. E a minha avó, que hoje tem 104, estava lá, firme, junto também. E não tinha como entrar nas competições, porque foi na Venezuela, eles fizeram uma entrada franca, tinham filas imensas e não tinha como eles entrarem no estádio para me ver nadar. E aí o meu pai deu um jeito de dizer que ele era o médico brasileiro da cidade, porque o parque aquático era distante dos alojamentos. Então que ele seria o médico brasileiro, né, responsável pelos atletas da cidade e não do Parque Olímpico. E não dos alojamentos, perdoe. Tá, e a minha mãe? A minha mãe seria a enfermeira. Então ela entrou também, ganhou um crachá, eles se cadastraram lá. E a minha avó? Como é que entrava a minha avó? Ela entrou como observadora alemã. Então ela só falava alemão. Comigo. Imagina o que inventaram. E assim a gente foi pro Pan-Americano. E como a equipe dormia longe, era longe, 120 quilômetros, nós estávamos no hotel perto, nós ficava com as meninas que iam para a final. Todo mundo que classificava na final ficava no hotel do meu pai e da minha mãe, no Pan-Americano. Imagina. Né, que no hotel só estava o pessoal da direção. E a gente ficou no alojamento. Alojamento, né? Longe da cidade. Então, para evitar a ida e volta, quem se classificava, fazia um bom tempo de manhã, já ficava conosco. Se nós tínhamos que voltar, né? Era mais trajeto de ônibus. Quem foram os teus técnicos que você pegou? Eu tive o Carlos Fernandes, que foi o primeiro que me ensinou a mergulhar. Eu não sabia pôr a cara na água, ele que me ensinou a pôr o rosto na água. Depois eu tive o Werneck, depois eu já fui pro Leonardo, o Léo. E depois eu peguei um tempinho o Asturiano, que não ficou muito tempo no golfinho, e depois peguei o Reinaldo, que foi o meu último técnico, assim, né? Apesar que o Carlos tem uma passagem, eu amo o Carlos, eu acho ele muito querido, sempre gostei muito dele, mas ele falou pro meu pai, eu perdia da Maria Fernanda Braga, sempre perdia dela, porque ela fazia virada olímpica e eu não fazia virada olímpica. Aí meu pai foi pedir pro Carlos, Carlos, ajuda ela, me ensina a fazer virada olímpica. E ele falou assim pro meu pai, Fernando, não se preocupe, ela é meio doentinha, né, tem asma, ela nunca vai ser uma boa nadadora. E daí ele não me ensinou a fazer virada olímpica, mas o Werneck, num sábado de manhã, me ensinou a fazer virada olímpica. E daí eu passei a ganhar da Maria Fernanda Braga. E até hoje, quando eu encontro com ela, ela faz balé e ela foi uma ótima bailarina, enfim, eu encontro com ela e digo, minha querida, você foi a minha maior, a minha maior glória, né? Ganhar da Maria Fernanda foi fantástico, assim, por causa da virada olímpica. Eu acho que foi um prêmio na minha vida ter nadado, é uma delícia, todas as minhas lembranças. Claro, a gente brinca com a folia da água fria, a gente pode brincar com o treino da madrugada, daquele passarinho que canta à noite, de madrugada, e que ainda me arrepia, assim. Mas isso não é nada perto da bagagem que a gente ganhou, né? De você saber que você treinando você consegue, que você pode fazer, que só depende de você, né? O esporte é uma coisa que só depende de você. Não existe, né? Contato, né? Como a natação não tem contato, mas essa machuca, coisa assim... Que existe a brutalidade, às vezes, né? Acho que a maior lição do esporte é que ou é você, né? Não tem tempo quente, é você que tem que fazer a coisa, assim. Acho que isso foi um legado. E o segundo presente foi essa relação interpessoal, né?
esses contatos para uma vida, né? Que você pode ficar anos sem ver aquela pessoa, mas é uma amizade tão pura e tão forte que supera qualquer outra limpa, que eu tive na minha vida, né? As amizades da natação foram eternas, tanto que eu casei com meu amigo da natação, né? Meu segundo casamento foi com um menino que eu conheci menina e que hoje é o meu marido, e eu olho para ele assim e eu tenho um conforto, uma segurança, talvez porque eu tenha na minha cabeça desde menina, né? Então, foi muitos presentes que a natação deu para mim. Uma pessoa fantástica para mim na natação foi o meu primo, né, o Alexandre. E a gente se criou muito juntos, porque eu tenho a idade da Adriana, da minha prima, e o meu irmão a idade do Alexandre. A gente conviveu muito, assim. Éramos sempre os 4. E o Ali foi um fantástico nadador infantil e muito bom, nadava peito. E a família dele tem uma característica de ter um estirão de crescimento um pouco mais tardio. Então ele era menino, quando todo mundo já era grande de corpo, ele ainda tinha corpo de menino. E até que, enfim, ele teve o seu crescimento. E talvez isso tenha prejudicado ele, porque a gente estava em Itaparica e estava na piscina e tal, e ele sentou na borda, como eu estou sentada agora, e ele deitou. E alguém achou que ele estava descansando ali, chamou Ali, venha, vão passar correndo por aí e tal. E o meu pai, que estava do lado, né, pai, notou que ele havia desmaiado. E quando meu pai chegou perto, ele ainda pensou, não, ele desmaiou porque ele teve esse estirão de crescimento e tal, é isso, né? Foi mais ou menos isso. E quando ele chegou perto, ele notou Ali em parada respiratória. E já começou a fazer boca a boca e massagem cardíaca. Pena não conseguimos. E eu fiz por 1h30 em cima da Ali. Em nenhum momento ele voltou. o Ali voltou. Ele tinha 16 e eu anjo para quem eu rezo. Quando eu preciso de uma ajuda, é para Alexandre que eu rezo. E ele cuida dos meus filhos para mim. Ele tinha um problema cardíaco de nascimento, né? Mas não conhecia. Não conhecia, né? Na época não tinha exame para isso, né? Talvez. Ele também nunca apresentou sintomas, né? E na piscina tinha um médico que era do INCOR de São Paulo, que até ajudou ali um pouquinho, mas não. Eu acho que, o meu pai sempre fala que pode ter sido um aneurisma de aorta. Provavelmente. Pelo volume, assim, de sangue, enfim, mas isso. Deve ter sido congênito, né? Uma coisa que talvez hoje, quando uma criança está ainda em útero, intraútero, já viam alguma coisa, mas hoje, antigamente não tinha. Ele ia bem, guiava kart, né? Ele era de kart junto com o Chico, comigo. Muito ativo, sempre correndo, assim, jamais alguém iria imaginar, né? Que ele ia ter esse problema, né? Mas são coisas da vida, né? Lembranças boas. Lembranças boas.